Tudo bom, turma? Sejam bem-vindos para mais um bloco da nossa aula e nós vamos seguir aqui falando a respeito das tomadas, tá? Bom, então nós falamos um pouquinho lá a respeito das tomadas de uso geral, falamos também a respeito das tomadas de uso específico, mais com relação aos tipos de equipamentos e às potências dessas tomadas, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho, agora que vocês já entenderam melhor, o que é uma tomada de uso geral, o que é uma tomada de uso específico, nós vamos falar um pouquinho a respeito da quantidade mínima de tomadas, desses dois tipos de tomadas em cada tipo de ambiente, tá? Então, novamente, a norma traz para nós algumas indicações a respeito da quantidade mínima de tomadas de acordo com os tipos de uso de cada ambiente, tá? E aí só lembrando, pessoal, que no final das contas vocês vão usar tanto aquelas especificações que nós vimos lá com relação às potências das tomadas, quanto as especificações que eu vou falar agora aqui para vocês, tá? Então vamos lá, turma. Primeiramente, para ambientes do tipo cozinhas, copas, áreas de serviço, lavanderias e locais análogos, vocês deverão colocar no mínimo um ponto de tomada para cada 3,5 metros ou fração de perímetro, tá? E aí geralmente pede-se que acima de bancada de pia você deve prever no mínimo duas tomadas, no mesmo ponto ou em pontos distintos, tá? Pessoal, percebam que isso aqui não elimina aquela recomendação do slide anterior, tá? Lá no slide anterior a gente falava que nesses tipos de ambientes aqui, você deveria ter no mínimo 3 tomadas de 600 VA e uma quarta tomada poderia ser de 100 VA. Então, além de atender aquela recomendação, você também precisa atender a esta recomendação aqui. E essa recomendação aqui, de quantidade mínima de tomadas, é o que eu chamo de regra do perímetro, tá? Então, basicamente, você vai pegar o seu ambiente, você vai medir o perímetro desse ambiente, e aí você precisa respeitar esse espaçamento máximo de 3,5 metros, tá? Professor, coloquei as 3 tomadas de 600 VA, só que minha cozinha tem um perímetro grande, e aí eu vou ter vãos superiores a 3,5 metros. Então quer dizer que você precisa acrescentar tomadas nesse ambiente, tá? Essas tomadas a serem acrescentadas pode ser de 100 VA ou pode ser alguma outra tomada de uso específico que você necessite naquele ambiente, tá? Bom, pessoal, salas e dormitórios você tem que colocar no mínimo, percebam novamente, é mínimo, não é máximo, tá? Então, se você quiser colocar mais do que o mínimo, você pode. Então, no mínimo, um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro, E aí ele traz a observação que você, esses pontos, devem ser espaçados de forma uniforme, tá? Mantendo minimamente ali esses 5 metros de distância. Novamente, lá no outro slide fala que você tinha que colocar no mínimo uma tomada de 100 VA. É óbvio que numa sala você vai ter bem mais do que 5 metros de perímetro. Então, é óbvio que você vai precisar colocar nesse ambiente mais de uma tomada, tá? Agora, quantas tomadas? Aí vai depender do seu perímetro, tá? O ideal é manter aqui no mínimo essas 5 metros ou fração, tá? Banheiros, pelo menos um ponto de tomada próximo ao lavatório, tá? Então, aqui neste caso aqui, você já sabe que o banheiro você já vai ter uma carga de uso específico, que é o chuveiro. E além dessa carga de uso específico, você vai ter que colocar uma tomada próxima ao lavatório. E aí, quando você pega aquela norma do slide anterior, a recomendação do slide anterior, fala que a tomada tem que ser de 600 VA, no mínimo 3 tomadas.
Então vamos lá, vamos raciocinar. Então no banheiro você já está colocando uma tomada perto do lavatório de 600 VA, e aí você já está acrescentando uma tomada do chuveiro que é muito mais que 600 VA, tem uma tomada de uso específico. Então você está colocando 2 tomadas no banheiro. Então você, teoricamente, você está atendendo essa regra aqui, ok? Varandas, pelo menos um ponto de tomada. Neste caso aqui, esse ponto de tomada pode ser um ponto de tomada, né, bom, tem que voltar lá no slide anterior para verificar, vamos lá, né, só para a gente não perder. Vamos lá, varanda não está aqui, então vai se enquadrar como demais cômodos ou dependências. No caso da varanda, então, pode ser uma tomada de 100 VA, tá? Só que aí ele traz a seguinte recomendação: admite-se que esse ponto seja instalado fora da varanda, quando a área for inferior a 2 metros quadrados. O que isso aqui quer dizer, pessoal? Geralmente, varandas de pequeno porte, a área de cobertura que ela oferece é pequena, tá? E aí você passa a ter risco de molhar aquela tomada, numa chuva de vento, alguma coisa do tipo. Então, nestes casos aqui, o que se recomenda é que você coloque a tomada do lado de dentro da porta de acesso para a varanda, tá? Se for uma grande varanda gourmet, né, daquelas, né, uma varanda de 6, 8, 10 metros quadrados, ou daquelas que tem cortina de vidro, né, aí nesse caso não é problema. Aí nesse caso você pode manter dentro da própria varanda essa tomada. Agora, se for uma varanda apenas de recreação, né, apenas de contemplação, só para você observar o ambiente lá fora, e nesse caso você pode colocá-la no ambiente interior ao lado da porta de acesso da varanda. Demais cômodos e dependências de habitação, aí traz as seguintes recomendações específicas para cada tipo. Um ponto de tomada para área igual ou inferior a 2,25 metros quadrados, edículas, depósitos e por aí vai. Admite-se que seja até 80 centímetros da porta de acesso, tá? Pelo lado de fora. Novamente, isso aqui é semelhante ao caso da varanda. Então, você pode colocar dentro do ambiente ou você pode colocar ao lado da porta de acesso, pelo lado de fora. Um ponto de tomada para a área superior a 2,25 metros quadrados, né, e igual ou inferior a 6 metros. Então, isso aqui já é um ambiente um pouco maior, mesmo assim, né, um depósito um pouco maior, você pode ter simplesmente uma tomada. Ou, né, aqui no caso, um ponto para cada 5 metros ou fração de perímetros quando a área for superior a 6 metros quadrados. Tá? Então percebam aqui, por esse motivo eu usei a palavra ou. Tá? Então se for entre menor que 2,25, você pode pôr dentro do ambiente ou na porta de acesso. Entre 2,25 metros quadrados e 6 metros quadrados, no mínimo uma tomada. E áreas superiores a 6 metros quadrados, aí você usa a regra do perímetro para uma tomada a cada 5 metros. Ok? Bom, pessoal, aqui, né, provavelmente muitos de vocês devem estar se perguntando: professor, mas qual é a potência dos equipamentos que eu devo seguir? Existem várias formas de você chegar nessa potência. Uma delas, conforme eu falei para vocês lá no início da aula sobre projetos, é através da entrevista com o seu cliente, né? Você relacionar toda a lista de equipamentos que o mesmo dispõe, tá? Mas vamos supor que é uma edificação nova, é um apartamento que vai ser vendido, então você não tem certeza, né, de quais equipamentos o cliente terá. Você só tem um layout mínimo lá. Então, nesse caso, recomenda-se que a partir daquele layout mínimo você busque em tabelas, né? Seja tabelas de fabricantes de equipamentos ou mesmo algumas tabelas de normas, tá? Você tem algumas listas lá
com potências mínimas de equipamentos. Só que antes de usar essas tabelas padrão, eu sugiro que vocês procurem, né, dar uma atualizada em relação aos equipamentos disponíveis comercialmente, atualmente, para não correr o risco de colocar uma potência lá e essa potência ficar ou superestimada ou subestimada, tá? Então vai aqui a potência de alguns equipamentos, só como referência, mas a recomendação é que vocês sempre procurem se atualizar com as referências dos fabricantes, tá? Bom, pessoal, aqui só falando, né, refrescando na memória de vocês, então, alguns símbolos adotados, né? Percebam aqui que tem alguns símbolos que são símbolos da norma, igual do quadro, já esse aqui dos pontos de iluminação já são símbolos que diferem um pouquinho daquilo da norma, né, mas que eu acabei mencionando que acho ele interessante, porque ele deixa o projeto um pouquinho mais enxuto, mais didático, tá? E aqui os símbolos de tomada, tá? E aí percebam aqui que a gente tem 3 símbolos de tomada. Tomada totalmente vazada são as tomadas baixas. As tomadas metade achurada, metade vazada são as tomadas de média altura. E as tomadas totalmente achuradas são aquelas tomadas de tomadas altas, tá? Aqui uma simbologia de interruptor que eu havia mencionado para vocês, que é um pouco mais antiga, né, usando aquela letra S. A norma já usa aquela bolinha, tá, o círculo. E aqui só relembrando outros símbolos, né, de eletrodutos, em parede, laje, teto, né, e os símbolos utilizados para fase, neutro, terra e retorno, tá? Aqui, pessoal, mostrando para vocês alguns modelos de tomadas existentes, né? Então, você tem desde tomada, né, com a única seção, tomada com 2 seções, tomadas com 3 seções, tomadas de sobrepor com disjuntor, tá? Esse tipo de tomada geralmente é utilizado para carga de grande porte, ar-condicionado, entre outras. E as tomadas híbridas, né, que você tem uma tomada e comando de interruptor no mesmo espelho, tá? Então, são tipos muito comuns. Uma outra ressalva que a gente faz das tomadas, né, já falei para vocês que, de acordo com a 5410 de 2004, depois que foi feita a padronização dos espelhos e tomadas, as tomadas passaram a ser obrigatoriamente de 3 pinos. E aí, comercialmente, vocês vão encontrar basicamente 2 tipos de tomadas, tá? Tomadas de até 10 amperes e tomadas acima de 10 amperes, né? Geralmente são as tomadas de até 20 amperes. Qual que é a diferença desses 2 tipos básicos de tomada? Basicamente aqui, pessoal, a diferença delas está na construção, tá? E no diâmetro do pino. As tomadas de até 10 amperes, o diâmetro do pino ele é menor. As tomadas de 20 amperes, o diâmetro do pino é maior. Por que disso? Porque se na sua instalação tem uma tomada de 10 amperes e chega um equipamento que tem um plug de 20 amperes, você não vai conseguir plugar esse equipamento de 20 amperes nessa tomada de 10 amperes. Ou seja, você evita um risco de curto ou qualquer tipo de falha na instalação elétrica. Por esse motivo é que você tem essa característica. Fora isso, pessoal, basicamente ali por trás da tomada, quem vai diferenciar, né, vai ser a bitola, né, a seção daquele condutor que você vai estar utilizando ali. Naturalmente, né, tomadas de 20 amperes, você vai estar utilizando condutores com uma seção maior. Aí alguém pode se perguntar, professor, mas eu posso plugar uma tomada de 10 amperes em uma tomada de 20? Não é muito convencional, tá, pessoal? Porque o que vai acontecer? Essa tomada ela vai ficar folgada, né? Esse plug ele vai ficar folgado e vai dar mau contato no equipamento. Geralmente essa tomada de 20 amperes é utilizada em tomadas de uso específico, tá? E por esse motivo, se é o uso específico, você já tem um equipamento fixo ali específico que você vai usar para aquela tomada. Então não é muito comum você
correr esse risco, mas na prática, né, saiba que você até pode tentar ligar um plug de 10 amperes numa tomada de 20, mas provavelmente você vai sofrer com esses problemas de mau contato, ok? Bom, pessoal, e aí para finalizar essa nossa aula de hoje, vamos fazer um exemplo aqui a respeito dessa aplicação, tá? Então, o que eu fiz aqui? Estou representando um exemplo de uma tomada em uma cozinha. Então, só para relembrar, lá no nosso slide, o que fala mesmo da cozinha? Então, vamos buscar lá novamente. O que eu preciso ter na minha cozinha? O que eu tenho que lembrar lá? Ó? Cozinhas, eu vou atribuir no mínimo 600 VA por tomada até 3 tomadas, tá? Então, as 3 primeiras tomadas na minha cozinha serão de 600 VA. A 4ª tomada em diante será de 100 VA, tá? Então, se a sua cozinha for uma cozinha pequena, possivelmente você vai ter ali 1, 2, no máximo 3 tomadas e as 3 primeiras vão ser de 600 VA. Acima disso, você já pode usar de 100 VA. Bom, o que mais que a norma traz para a gente a respeito de cozinha? Você tem que ter no mínimo um ponto de tomada a cada 3,5 metros. Então não basta apenas você utilizar tomadas de 600 VA e as 3 primeiras de 600 VA. Você precisa verificar a regra do perímetro, tá? E caso seja necessário, você deverá prever uma tomada de uso específico para este ambiente. Tá? Então, dito isso, né, nós vamos aqui fazer a disposição das tomadas desse nosso ambiente. Então, perceba aqui, por exemplo, que esse nosso ambiente, ele se trata de um ambiente ele é um retângulo, então, largura maior 6 metros vezes 2 dá 12, largura menor 4 metros vezes 2 dá 8, 8 mais 12, 20 metros de perímetro. Então, se eu dividir aí por 3,5, eu vou precisar ter aí no mínimo quantas tomadas? Faça uma continha aí, pessoal. Só para a gente ver quantas tomadas nós precisaremos ter aí neste nosso ambiente. Então, 20 dividido por 3,5, no mínimo 5,7 tomadas, né? Lembrando que pode ser, né, até 3,5 metros ou fração de perímetro. Percebam que aqui no meu caso, o que eu fiz aqui? Eu até superei esse valor mínimo, né? Aqui ao invés de ter 6, nós temos 7 tomadas, né? Poderia ter sido somente 6, né? Dependendo da disposição que eu colocasse, mas eu preferi inserir 7. E aí uma coisa que eu sempre ressalto, né, e faço uso, é que sempre, né, em alguns ambientes, principalmente cozinhas, áreas de serviço, eu procuro aproveitar o ponto de interruptor para inserir ali uma tomada também, né? Uma forma de você garantir uma tomada a mais para aquele ambiente, tá? Então, é uma técnica que eu gosto de utilizar para aproveitar os pontos de utilização o máximo possível. Então percebam aqui, pessoal, nesse caso nosso aqui, o que foi feito? Seguimos, né, a regra, primeiramente, né, ambientes de área molhada não pode se utilizar tomadas baixas, então utilizamos todas tomadas médias. Não prevemos aqui a tomada do sugar, no caso, né, da coifa, então não tem nenhuma tomada alta, mas se você quiser você pode colocar uma tomada alta para prever a posição da coifa, tá? Então utilizamos todas as tomadas médias e aí vamos ver se eu atendi, né? Então pela regra do perímetro no mínimo 3,5 metros, então se eu pegar aqui e fizer a medição eu vou ver que estou atendendo essa questão. Lá fala também que você tem que ter as 3 primeiras tomadas de 600 VA. Aqui no caso eu tenho 2 tomadas de 600 VA, pessoal. E aí, tá certo ou tá errado? Está certo. Por quê? Porque eu substituí uma tomada de 600 VA por uma tomada de uso específico, tá?
Então eu substituí por uma tomada de potência ainda maior do que aquela que era prevista. Então eu estou atendendo. E aliás, eu substituí por 2 tomadas de uso específico de valor maior, tá? Então neste caso aqui, né, você está atendendo, né, minimamente esse seu projeto, tá? As tomadas restantes, utilizamos aqui tomadas de 100 VA, ok? Então, fizemos uso das tomadas de 100 VA, ok? Uma coisa que não se deve fazer, tá, pessoal? É substituir todas as tomadas de 600 VA por tomadas de uso específico, tá? Aí, nesse caso, você não deve fazer isso. Por quê? Porque lá fala que você tem que prever, no mínimo, uma tomada de 600 VA no ambiente. Então vamos supor aqui, eu poderia, né, ter substituído essa segunda tomada aqui de 600 VA por uma outra, tá, de uso específico e tal, poderia ter feito isso. O que não se pode fazer é substituir todas as tomadas de 600 VA por tomadas de uso específico. Por quê? Porque as tomadas de uso específico, como o próprio nome diz, elas já têm um uso estático ali, né, já vai ter um equipamento específico, vai estar sempre ligado nele. Eventualmente você pode utilizar ela, né, mas para isso que a gente libera ali as tomadas de 600 VA no ambiente, ok? Bom, pessoal, aqui estão as alturas mínimas, né, ou aproximadas das diversas alturas de tomadas baixas até 30 centímetros, aliás, tomadas médias de 1,20 m a 1,30 m e tomada alta de 2 metros a 2,25 m, ok? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês nessa nossa aula de hoje. Qualquer dúvida eu estou à disposição, vocês podem me perguntar no grupo de WhatsApp, no fórum, tá aqui as referências das nossas aulas de hoje. Peço por gentileza, né, que vocês assistam novamente a aula, leiam os materiais complementares e vídeos motivadores quando eles existirem e no final tentem fazer atividade. Caso as dúvidas persistam, que vocês consultem novamente o material ou qualquer dúvida vocês podem me procurar, ok? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.